Olá, galera da Mente Rica, meus queridos ricamente. Um bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei em que período você está me assistindo. E muita luz, muita paz para todos vocês. Mais um encontro nosso, e nesse encontro eu vou fazer algo que muita gente me pede, que é comentar sobre livros que falam sobre inteligência financeira. O primeiro livro que eu quero falar para vocês é o mais antigo que eu conheço, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é de 1926. Então você vê que desde aquela época esse tema já é muito importante para toda a humanidade. Tá? É um livro que tem um interesse histórico muito grande, é um livro bem básico na forma de pensar. Ele define alguns padrões de porcentagem de investimentos em cada situação, e eu já discuti com vocês que isso não é a realidade para todo mundo. Para algumas pessoas, separar 10% do seu rendimento para um investimento pode ser algo muito alto, e para outro, 90% do rendimento dela em investimento é algo razoável. Então, cada um conhece a sua realidade e tem que lidar com isso. Outro livro muito interessante, mas também ainda muito básico, sobre liderança e gestão financeira, é o livro Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que teve uma vendagem muito grande e ele é muito básico também, ele não é um livro tão profundo, mas ele vai te dar uma boa visão sobre a necessidade de sair dos investimentos padrão, os normais, o que a gente mais vê por aí, para correr em um caminho diferente disso. Ele vai citar fundamentalmente dois tipos de investimento, que é ações e mercado imobiliário. Como eu disse para você, ação e mercado imobiliário, sem que você conheça bem o tema, não é uma boa opção. Você só deve investir nisso com segurança. Então, talvez estudar melhor o assunto seja muito importante. Outro livro que eu gosto também, Os Segredos da Mente Milionária, que também não é um livro tão profundo, pouco mais profundo, um pouco mais bem escrito do que o anterior, mas também ainda não muito profundo, mas um livro que te dá ideias boas sobre um caminho novo a seguir nessa sua decisão de uma vida diferente. Outro livro que eu quero ver com vocês, esse livro aqui é muito interessante. Ele é um livro pequenininho, tá vendo? Ele chama Axiomas de Zurique. Zurique, como vocês sabem, é uma das cidades que sempre segurou aporte de outras cidades no mundo, e é uma cidade que constrói todo um império sem ter um clima adequado, sem ter uma boa produtividade de plantio ou de riquezas, né? Não tem pouco metal e mesmo assim produz resultados fantásticos. Então, quais são esses axiomas? O que são esses axiomas? São as crenças que eles têm. Esse livro aqui também ele vai fazer um bom estudo sobre análise de risco para cada tipo de investimento, né? E vai falar sobre aquela dualidade que eu já conversei com vocês, de medo e ambição na busca de um determinado investimento. O outro livro que eu quero discutir com vocês, esse aqui, ele chama Como se transformar em um investidor de sucesso. Esse livro aqui, ele é muito interessante, porque metade do livro ele vai falar de psicologia, da parte psicológica de quem vai investir. E na segunda metade do livro, ele vai falar de análise técnica de ações. Futuramente, eu vou fazer um programa só falando sobre ações e falando o que é uma análise técnica, o que é uma análise fundamentalista sobre ação. Esse livro aqui vai te dar o começo de análise técnica. Na minha opinião, eu acho que só a leitura do livro não é suficiente para que você desenvolva uma fluência em análise técnica. Provavelmente você vai precisar de um curso de análise técnica, se optar por esse caminho, para executar esse tipo de situação. Esse outro livro aqui, também um livro de análise técnica, Operando na Bolsa de Valores, utilizando análise técnica. Também é um livro que complementa muito bem aquele anterior que eu falei para vocês. E sobre a fundamentalista, nós temos aqui dois livros, Investindo em Ações no Longo Prazo, tá? É um livro que vai falar da análise fundamentalista, você vê que já é um livro que tem um conteúdo muito maior, assim como esse aqui, O Investidor Inteligente, também vai falar sobre isso. Tá? Então, os dois livros muito bons nesse sentido de análise fundamentalista. Também acredito que a leitura do livro vai te ajudar, mas não vai completar a sua formação em termos de opção por um determinado ativo, tá? Dentro de ações.
O terceiro livro que eu quero mostrar para vocês, o terceiro não, deve ser o quinto ou sexto, Fundo de Investimentos Imobiliários. Esse aqui é um livro que vai conversar exatamente sobre isso, sobre fundo de investimento imobiliário. O mercado imobiliário ele tem uma gama muito grande de opções para que você possa investir. Se você pegar as básicas, vou comprar um apartamento pronto e alugar, você vai obter o resultado que todo mundo obtém, que é um resultado pequeno, não é um resultado tão grande. Porém, se você começa a fazer algo diferente, como construir algo, comprar um terreno, ver oportunidade, algo comercial, ou compra e venda de imóveis, ou ainda, se você puder crescer dentro do mercado imobiliário, não me preocupe com isso, eu já disse para vocês, não se preocupe em começar pequeno, se preocupe em não começar. Mas a hora que você já estiver um pouco mais evoluído em mercado imobiliário, as oportunidades vão começar a aparecer de um modo mais tranquilo para você. Não posso esquecer de um livro que eu adoro, não sei por que motivo, talvez porque eu tenha escrito o livro, mas é o Ricamente, tá? O Ricamente é um livro, ele não é tão profundo, ele não vai fazer uma análise gráfica ou fundamentalista, ele não vai fazer uma análise de mercado, mas ele vai te dar uma boa visão geral sobre o tema. Legal? Falando em cursos, a gente tem um curso dentro do Instituto que chama Ricamente. Tá? O que eu posso fazer para você aqui na internet, com palestras, eu estou limitado. Né? Se eu quero ensinar alguém a andar de bicicleta, eu não consigo fazer isso daqui. Eu tenho que ter o lado prático. Então, tanto no investimento em ações, como na formação de uma mente rica, ou no mercado imobiliário, vai exigir a sua prática. Tá? Até o próximo tema. Muita saudade de vocês, uma hora encontro vocês de novo. Grande abraço.